tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 17 de março de 2015. É uma terça-feira e o nosso verbete é de número 3.329. Ele tem 5 páginas, 47 logias e 15 máximos. O tema de hoje a ser debatido é autoabastância psicossomática, da especialidade autodiscernimentologia. E ele foi redigido pela nossa verbetógrafa já veterana, professora Marilza de Andrade. A professora Marilza, ela é autodidata brasileira, natural de Cachoeira de Itapemirim, município de São Felipe de Marepé, Espírito Santo. É voluntária da Conscienciologia desde 86 e docente em Conscienciologia desde 2002 e tenepsista desde janeiro de 88. A autoabastância psicossomática é o estado ou condição de autossatisfação, autossuficiência ou autodomínio emocional da consciência, homem ou mulher, ao observar em si a ausência da sensação de carência material ou afetiva em decorrência da certeza íntima de os recebimentos ou ausência de aportes nesta vida intrafísica estarem de acordo com o fluxo do cosmos. E aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da maturidade autocognitiva, o holopensene da autoconscienciometrologia. E aqui na fatologia, o entendimento de a falta de aportes ontem poder ser ganho evolutivo hoje, a busca do entendimento das entropias intraconscienciais, a identificação dos subterfúgios psicoemocionais, a aceleração da história pessoal através da evitação da interprisão grupo kármica comprometedora. A benevolência e a benignidade interna refletindo no tratamento ao outro. A autovivência pacificadora do micro-universo consciencial. A magnitude da pacificação íntima. A interassistência otimizada. E aqui na parafatologia, os trabalhos bioenergéticos das dinâmicas interassistenciais parapsíquicas da comunidade conscienciológica cosmoética internacional, a CCCI. E a observância da mudança nas companhias extrafísicas, a saúde consciencial, a ampliação da cosmovisão, o sábio controle do maxi-mecanismo multidimensional interassistencial, a parapoliticologia esclarecendo o fato e ou parafato de todas as consciências terem direitos e deveres, inclusive evoluir pelo esforço pessoal. E aqui no detalhismo a gente chama atenção que tem 26 sessões, né? Então configura aí o máximo para divisão. E isso significa que tem bastante detalhe aqui para a gente debater, né? Foi bem trabalhada aqui a divisão pela verbetógrafa. Agora, aqui na argumentologia, nós destacamos algumas listagens aqui enriquecedoras do argumento do verbete em si. Então, tem a primeira, que é a taxologia, onde ela coloca 10 condições nosológicas do micro-universo da consciência a serem identificados e superados para a conquista da autoabastância psicossomática. E também aqui tem uma de ganhos evolutivos com 10 condições homeostáticas. A consciência, né, inversor ou reciclante, passíveis de serem contabilizados no nicho de ganhos evolutivos pós-conquista da autoabastância psicossomática. E aqui na remissiologia, nós destacamos autodiscernimento afetivo, carência insatisfeita, obsolescência psicossomática, saúde emocional, sobreposição mental somática. E na frase enfática, o ajuizamento pessoal quanto à ausência dos sentimentos de carência em relação a bens materiais ou afetivos possibilita a consolidação dos benefícios da autoabastância psicossomática. E na questionologia, você já identificou sentimentos causadores de desassossego psicoemocional, sejam de ordem afetiva ou material?
Quais recursos considera serem efetivos em prol da autoabastança psicossomática? Agora, aqui a gente tem a mega-análise, feita pela equipe de mega-análise da Enciclosapiens, professoras Ana Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Então, vamos lá. Paz, gratidão, reflexão, satisfação, motivação, pacificação, cosmovisão, traforofilia, fraternismo, cognicioteca, reciclogenia, autodomínio, tranquilidade, autossatisfação, autossuficiência, autodiscernimentologia, autopesquisologia, autocriteriologia, autopriorologia, intencionologia. Doutora Marilza, a gente já tem aqui algumas perguntas, mas antes de mais nada, eu queria que você comentasse a sua motivação para escolher esse título, para o verbete, essa pesquisa específica nessa área, né? Esse verbete é o resultado de muito investimento no micro-universo consciencial, no LabCon, né? A vida toda eu vivi para o outro, só pensava no outro em questão assistencial, né? Já trabalhei, já fiz muita coisa. Aí, há uns 3 anos atrás, eu decidi me fazer assistência. Foi quando eu investi na questão da conscienciometria, da consciencioterapia, em mais tempo, em reflexão sobre os meus trafares, aonde eu queria chegar, que eu tenho um objetivo para a próxima existência, né? Para a próxima Seriex. Para a próxima ressoma. Eu tenho um objetivo, e esse objetivo já é antigo, eu já venho trabalhando há uns 30, 40 anos nele. Então, eu consegui pontuar o que estava pegando nesse momento. Junto com isso, eu comecei a fazer também uma pesquisa sobre uma possível personalidade consecutiva minha, né, da última Seriex. E isso me ajudou muito, né? Quando eu via o mecanismo lá da pessoa, eu percebia em mim, eu tive uma melhor percepção sobre o meu micro-universo. E dentro desse processo, dessa proposta que eu tenho, muito séria mesmo, de me melhorar o máximo que eu puder nessa vida, e eu não tenho medo de reciclagem, né? Tem gente, não vou fazer esse curso que eu tenho medo, não vou fazer Consciência Cobaia porque eu tenho medo. Então, eu me propus a tudo que eu pudesse fazer e procurei usufruir dos frutos disso, né? E até que um dia, foi no final do ano retrasado, a família já tinha ido embora, eles todos vieram aqui, eu estava muito feliz comigo mesmo, e nós tínhamos feito um jantar na varanda da minha casa, e todo mundo saiu, todo mundo saiu, e eu fiquei ali, na varanda não, na garagem, abrimos tudo e fizemos um jantar lá. Aí todo mundo saiu e eu fiquei ali refletindo, avaliando toda a minha vida, né? Eu já estava nesse processo de autoavaliação, de autopesquisa, e fui pontuando, de repente começou a pontuar, sabe? Como eu falei, eu falo aqui no verbete, né? O desatar o nó do pior gargalo evolutivo, naquele momento foi. Eu falei assim, gente, então aconteceu isso para não acontecer aquilo. Então, aí eu comecei a juntar as pontas da minha vida. E eu tive uma sensação muito boa de autobastância. E aquilo perdurou, durante muito perdura. Aí fiquei analisando depois as consequências disso na minha vida, dentro da minha proposta evolutiva. E me deu vontade de passar isso para frente, sabe? Eu considerei uma grande conquista pessoal, intraconsciencial, onde entra a reciclogenia, né? Eu senti e sinto que é uma mudança realmente que eu vou levar para uma outra existência, que vai passar,
vai passar a ser um atributo consciencial meu numa próxima vida, e eu já tento viver hoje dentro disso, sabe? E o bem-estar, a bem-aventurança em decorrência disso, de você se sentir plena, interna, entender mais do que nunca o entendimento dos nãos e dos sims da sua vida, né? Como eu coloco aqui, os aportes que recebeu e o que nem recebeu. Antigamente eu tinha muitas dúvidas, eu dizia que tinham errado comigo, que não era bem isso que eu tinha feito e tal. Então, uma das questões minha que me dava maior insatisfação foi a questão de eu sempre visar estudar, fazer um nível superior, fazer um doutorado, mestrado, né? Essa área da cultura em geral, eu tenho muita sede de cultura, né? E sempre houve bloqueios, acontecia mil coisas quando eu tentava retornar aos estudos, eu não entendia. Até que um dia o Valdo comentou para mim, não adianta que nessa vida você não consegue um diploma superior. Fazendo a pesquisa, a personalidade lá também buscou muito, tinha uma cultura muito grande, buscou muito um nível superior, mas não conseguiu por questões políticas de época, né, no caso dela. Então, isso também corroborou para eu ter um melhor entendimento de tanta ânsia que eu tinha. Aí, quando eu vi que fui bloqueada nessa parte, eu achava que tinham errado comigo. Não era questão financeira, não era afetiva, não é nada. É mais essa questão da cultura mesmo, de uma forma geral, sabe? Tenho vontade de conhecer tudo. E então, quando eu entendi isso, para você ter uma noção, a personalidade lá, ela foi uma política social, uma ativista política social, muito ativa na época dela. Nessa vida eu vim bloqueada, né? Minha mãe foi muito repressora, e várias questões. Em 64, pela minha idade, em 64, na época do golpe militar, eu estaria dentro de uma universidade. Imagine com aquele porão consciencial da outra vida, onde eu estaria hoje. Foi uma salvaguarda você, então. Com certeza. Hoje eu entendo isso bem. Entendeu? Aquilo caiu. Aí surgiram vários autoquestionamentos que foram sendo respondidos, né? E me deu muita vontade de fazer um verbete e repassar essa experiência para as pessoas, sabe? Eu acho que um bom mergulho... Um dia o Valdo falou aí que uma boa retrocognição é uma exumação da consciência. Eu posso considerar que eu passei por isso, por essa exumação com essa experiência. Aí eu comecei a tomar providências, né? Quis fazer o verbete, comprei vários livros, vou escrever pretendo, né? Vamos ver se ainda dá tempo, né? Aos 73 anos, com as dificuldades que eu tenho na escrita, vou ver se eu deixo um livro. Claro, imagina, claro que vai dar tempo. De fazer um livro sobre a exumação da consciência. E que me conste, você não tem dificuldade, é só uma questão de dar um foco, né? Dar um foco, eu dou trabalho, né? Mas não, mas tem então, que conseguir, vamos em frente. É aquilo, eu quero fazer os verbetes, né? Eu amo fazer verbete. Daqui a pouco. É porque o verbete tem essa objetividade, né? Essa pontualidade. E ele tem essa questão da chapa que ajuda a pessoa no conforto, né? Então já facilita, né? Embora seja muito complexo, o conforto já facilita. Eu acho também que os questionamentos que o verbete traz durante as revisões é muito difícil quem sai a mesma pessoa de um verbete, sabe? Os questionamentos que os preceptores fazem, o trabalho que eles dão para a gente, faz isso, faz uma pesquisa disso. Comigo aconteceu com outro verbete, né? Mandaram muito eu fazer pesquisa porque eu estava entrando numa área científica, né? O doador de órgão. Então eu fiz muita pesquisa, me ajudou muito, sabe? Então, eu gosto muito de fazer verbete, eu acho que todos deviam passar pela experiência, todas as pessoas deviam passar. Né? Então, muito foi bom. Isso que me motivou. Ótimo, Maria. Dulce, quer falar, Carlos? Continuando essa argumentação, então, acho que vem bem a calhar aqui a primeira frase da fatologia, né? O entendimento da falta de aportes
ontem, poder ser ganho evolutivo hoje. Você citou? Sim, é isso mesmo. Porque o que eu reclamava de falta de aporte me facilitou os ganhos evolutivos de hoje. Hoje, eu estar dentro da Conscienciologia, para mim, com o meu histórico de vida, dessa vida, as coisas que eu já passei, que eu já fiz, e me manter aqui dentro, conseguir contribuir com a Conscienciologia, para mim realmente é algo, eu sou muito grata aos amparadores, as coisas nesse sentido, sabe? Sou muito grata. Agora, Marilza, a primeira pergunta aqui do Teletertuliano é sobre essa frase, interessante. Depois a gente continua. Desculpa, quer continuar agora? Não, é que eu também queria fazer um link aí com a argumentologia, que também fala, né, as duas citações aí, a mínima e a máxima, também fala da questão dos aportes. Sim. Essa argumentologia, autoabastança, psicossomática mínima, a certeza íntima do pré-serenão ao entender os aportes recebidos enquanto ditames evolutivos. Eu achava que eu tinha menos aporte do que eu tive, na verdade, mas tudo era achismo meu. Então, eu tinha aquela vontade, né, de fazer as coisas e não conseguia. E depois, através dessas vivências, dessas autopesquisas que eu fiz, eu percebi o seguinte, que até os que eu não recebi acabaram sendo aportes, porque evitaram que eu passasse por situações que iriam me desviar desse momento evolutivo atual que eu vivo. Entendeu? Sim, por isso. Uma conclusão bem profunda. Eu percebi isso, gente, não aconteceu isso por causa disso. Então, eu não tive acesso na juventude às coisas, eu falei assim, gente, eu podia estar emparedada aí com o gênio, né, com impulsividade, uma porção de coisa, mais o sangue jovem, e a veia política que trouxe da outra vida, você já viu onde é que ia parar. Agora, essa conclusão, tudo bem, Carlos? Esse entendimento, Marisa, você comentou um pouco no início, mas esse entendimento da falta de aportes, enfim, poder ser ganho evolutivo, esse entendimento, ele aconteceu, teve algum marco para você ter esse entendimento, ou ele veio aos poucos, tem relação com essa sua retrocognição? Como é que foi esse processo? Vou ter que voltar atrás. Todas as pessoas que me conheciam, ou a maioria delas, não vou generalizar em todas, me achavam, sempre o pessoal pensava que eu tinha um nível superior. E quando eu ia falar, quando eu ia conversar, quando eu ia ser apresentada. E as pessoas que me conheceram, na época que eu fiz o trabalho lá em Belo Horizonte, elas diziam assim, nossa, mas você tem muito parapsiquismo, você conhece muita coisa, você... Aí eu pensava assim, mas, gente, se eu tenho isso tudo que esse povo diz, foi gente de fora conversar comigo, me conhecer, e fazia perguntas sobre a minha vida. E, por exemplo, a questão do meu parapsiquismo, ele foi muito espontâneo, muito natural. À medida que eu entrei na adolescência, o meu parapsiquismo foi desenvolvendo, mas de uma forma, como eu coloquei até no meu primeiro verbete, de uma forma ingênua. Eu fazia as coisas de forma ingênua. E então, aí eu comecei a me perguntar, se eu sou isso tudo que esse povo está achando, de onde vem isso? Por que eu não tive outras oportunidades? Então, eu comecei a fazer os autoquestionamentos, entendeu? Dessa razão, nessa situação. Mas se eu sou isso tudo... E aquela coisa da sabedoria íncita, né? Eu era convidada para dar palestra, para participar de congresso, eu ia, falava, dominava o povo, mas isso tudo vem da outra vida. Mas eu não entendia isso, porque essa pesquisa eu só comecei a fazer a coisa de 2 para 3 anos, mais recentemente. Agora, Marilza, muito bem, agora na fatologia, na página 1, na penúltima linha,
Ele pergunta, como saberemos a respeito do grande momento da virada de mesa? Como é muito pessoal isso, não é? Mas eu acho que, vou falar da minha experiência, né, Dulce? Claro. Foi justamente, como eu falei, a virada de mesa vem como resultado de algum tempo de autopesquisa, de você olhar para você, sem aquele olho de meia-culpa, sem autovitimização, encarando os seus trafares e agradecendo os trafores, né? Que coisas que atrás de cada trafor tem algum trafar que você já deixou para trás. E no momento que você consegue amarrar as pontas dos seus questionamentos intraconscienciais. No momento em que você... Porque a gente tem vários questionamentos, pelo menos eu tinha, que não tinha essa resposta. E só à medida que eu compreendi essa questão das faltas de aporte, o porquê das minhas faltas de aporte, eu saí da posição de vitimização proexológica, vamos dizer assim, que havia uma vitimização em termos de proex, né? Mas isso não me impediu que eu trabalhasse, que eu fizesse muita coisa. Era uma coisa realmente intraconsciencial. Eu não deixava que isso prejudicasse. Eu não queria eu não tive isso, eu também não vou deixar ninguém. Ao contrário, eu empurrei muita gente para dentro de faculdade, para fazer faculdade. Tem vários convites de faculdade me agradecendo, né? Dizendo que eu sou responsável. Não era, mas assim, se expressando nesse sentido. Então, eu encaminhei muita gente para estudar, para voltar aos estudos, né? Para recomeçar. Uma vez um amigo dos meninos, eu cheguei em casa, estava todo mundo lanchando, e o rapaz tinha ido lá para me conhecer. Ah, tudo bem, você está fazendo que faculdade? Aí ele, nenhuma, não, senhora. Aí eu falei, o quê? Você não está dentro da faculdade? O que você está fazendo? Nada. Já, fazer um vestibular. Tinha acabado de conhecer o rapaz. Que absurdo é esse? Você tem tudo, você devia estar fazendo psicologia. Blá, blá, blá. Aí deu uma semana depois, o rapaz me liga. Dona Marilza, aqui é o fulano. Eu queria avisar a senhora que eu passei no vestibular, viu? Eu estou dentro do vestibular. Então, eu incentivava as pessoas. Não era por isso que eu não deixava de fazer uma assistência. Era uma coisa mesmo muito pessoal. Agora, Marilza, quer dizer, essa coisa da virada de mesa, né? Eu penso dentro do que você falou também, né? Que está relacionado com a questão da autopesquisa. Autopesquisa, né? autopesquisa. A questão dos desafios que você se impõe e dos resultados. E você né? tem resultado, você tem que se impor até e sentir que você está fazendo. Por exemplo, eu comecei a fazer o Recim 1, né? Já tinha feito há um ano atrás o Fundamentos da Conscienciometria, comecei a fazer a Conscien 1. Aí começaram a repetir muito para mim uma palavra lá nos Conscien Cobaia. Aí o que eu fiz? Corri e fui fazer consciencioterapia. Por que você quer fazer? Não, porque eu quero me melhorar. Aí eu fiz a consciencioterapia até o momento que eu tive alta da consciencioterapia. Foi até dentro da consciencioterapia que eu dei o maior trabalho lá para os consciencioterapeutas, porque eu não olhava para mim, eu praticamente aprendi a olhar para mim, para as minhas necessidades, trazer um espaço intraconsciencial para eu me questionar, foi a partir da consciencioterapia. Me ajudou demais. Né? Entendeu? E você? Aí eu falava alguma coisa, e você? E você? E você? Sempre falando assim. Então, a virada de mesa, ligar as pontas, é muito pessoal. Você investe na sua autopesquisa que você vai encontrar o seu momento. Agora, na sindromologia, Marilza, segunda linha, ele pergunta quais são os sintomas da síndrome do descarrilhamento consciencial. Isso tudo que eu já falei, como eu me sentia ontem, né? Antes, né? E teve um momento, realmente, por que eu coloquei isso aqui? Porque nessas retrospectivas que eu fui fazendo da minha vida, do meu comportamento, das coisas que eu vi,
Aí eu identifiquei um momento que eu me sentia assim. Só que eu colocava, na época, que eu me sentia um cavalo correndo, um cavalo solto correndo no espaço, sabe? Assim, correndo sem freio, sem nada. Eu estava precisando de diretrizes. E eu falei assim, pô... Aí um dia teve uma foto lá, um descarrilhamento de um trem, eu falei assim, pô, é isso aí, eu estou me sentindo descarrilhada. Sabe? Eu me senti que tinha virado, alguma coisa tinha virado, que eu precisava de um prumo, né? Agora, você também precisa ser magnânimo com você mesmo para admitir que aquele momento em que você não está conseguindo dar direcionamentos dentro das suas propostas evolutivas, né? Essa questão dentro das suas propostas evolutivas, se você não as tem, por favor, pense nisso. Então, é a questão da bússola consciencial, né? Aí você consegue colocar os carros no trilho de novo, colocar o trem do trilho. É você sentir que tem algo errado na sua vida, tem algo que você precisa voltar para o eixo do caminho, né? Então, eu vejo isso. Eu me senti realmente essa síndrome do descarrilhamento, que eu estava fora, de alguma forma, eu estava fora do que eu poderia fazer, deveria fazer, fora do eixo. Agora, professora Marilza, na coloquiologia, você poderia ampliar a frase psicossoma esvaziado, mental soma liberado? Essa frase, né? Essa frase eu observei o seguinte, que à medida que eu conseguia um apaziguamento interno maior, o meu psicossoma ficava mais vazio. Sim, vazio daquelas entropias, energias entrópicas, vazio de questionamentos fugazes, vazio de necessidade de questionar alguma coisa, de reclamar de alguma coisa. E tudo isso é processo psicossomático. Aí o que acontecia? Eu comecei a ficar mais racional, comecei a ter mais discernimento em dirigir as coisas, em fazer as coisas. Eu já reconhecia meus limites. Hoje, eu vejo que eu posso aumentar o meu limite. E é isso que eu estou procurando fazer. A minha virada de mesa, por exemplo, quando eu entendi isso tudo, foi fazer o verbete para passar essa informação para os outros, tentar fazer um pouco de assistência com a minha experiência pessoal, com a minha intraconsciencialidade, e seguir minha vida. Planejei essa questão do segundo livro, que era uma vontade muito remota, eu não tinha coragem nem de continuar, sabe? E hoje em dia já comecei a ler, comprei 10 livros sobre retrovidas, estou lendo, já li uns 3. Entre isso, estou fazendo verbete, fiz debate, iniciei curso. Quer dizer, eu consegui dar uma virada de mesa e fazer uma nova programação para mim aos 73 anos de idade. Outras diretrizes da vida, né? Eu estou com outras diretrizes hoje, né? Eu tenho uma boa saúde, eu penso em fazer esse livro que eu quero fazer. Tem outro aí que está para ser publicado, né? Acho que esse ano ele sai. E então eu pretendo fazer esse outro livro. Eu acho que em 2 anos, 3 ele sai, sabe? Bom. Eu estou fazendo pesquisa e no outro dia, eu tenho pensado muito no assunto, lendo, né? Aí no outro dia eu li, né, a questão de você, quando quer um objetivo, fomentar a ideia, só ficar pensando naquilo para criar saturação, pensei, né? Saturar a ideia, saturar. É isso que eu estou fazendo, é isso que eu estou fazendo. Isso é bem importante. Inclusive a questão então, da saturação promove aquele advento do látero pensene, né? Eu queria comentar aqui uma projeção que eu fiz uma vez. Essa projeção está escrita em artigo e está para ser publicada lá no Homus Erectus, Homus Projectus, né? Lá,
com o Maurício, em que o amparador dizia que eu estava sendo preconceituosa a respeito de uma determinada pessoa, e eu dizia que não, eu temava que não, até que ele jogou energia no meu frontochakra e eu consegui me ver as minhas ações através do amparo. Foi algo assim sensacional. Aí ele explicou para mim que para a minha proposta evolutiva, eu não podia ter aquele tipo de pensamento. Era preconceito, sim, dentro da minha proposta evolutiva. E voltei com o corpo, com aquele banho de energia, com tudo muito claro. E então, a partir dessa experiência, e já com aquela questão de eu querer preparar uma nova ressoma mais digna, com mais lucidez, aquilo mexeu muito comigo. E eu fiquei atrás da minha proposta evolutiva. Então, eu acho que todo mundo deve buscar qual é a sua proposta evolutiva. Quais são as metas que você precisa, que você quer almejar, sair daqui com que nível de lucidez? Né? Como é que você está preparando a sua nova ressoma? Né? Que a gente tem que pensar nisso, né? É um planejamento evolutivo. Então, e é isso que eu estou fazendo, sabe? Marisa, muito bom o seu verbete. Na sua fala, quando você começou a falar, comecei a me identificar e também comecei a levar banhos de energias. Ah, que bacana. Foi muito bom. Muito bom. E eu queria te perguntar aqui, em Fatologia, na segunda linha, na página 1, né? Eu queria que você falasse sobre a busca do autoentendimento das entropias intraconscienciais. E um pouquinho mais para baixo, eu queria que você, na linha 5, o ato de juntar as pontas durante atividades dos cursos realizados na Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial a Conscius e a OIC. O autoentendimento das entropias. Primeiro, é preciso que você admita que você é uma pessoa entrópica, ou que você tem algum tipo de entropias, que você não seja tudo. Aqui a gente não tem nada na extensão, né, dos termos, mas alguma coisa a gente tem. Primeiro você precisa admitir. E a partir do momento que você se vê com a sua lupa, com a sua autocrítica, né, você esmiuçar isso. Vê em que nível você identifica uma entropia, né? Eu tenho mania de pensenizar mal, de primeira mão, de pensenizar mal dos outros. Isso traz uma entropia consciencial, isso é uma entropia pensênica. Por que você vai pensar mal de todo mundo? Aí você começa a racionalizar aquilo. Eu vou para o dicionário, vou para o OASI do meu computador e procuro saber profundamente cada rótulo que eu me dou, se eu tenho aquilo naquela extensão da palavra. E vou pensando. Eu faço a minha autopesquisa. Se eu identifico, se alguém fala alguma coisa a meu respeito, que eu desconfio, eu vou pensar e vou fazer minha autopesquisa. Agora, eu também não deixo ninguém me rotular à toa. Por exemplo, essa questão dos cursos da Conscius me ajudaram muito. Então, eu tirei, é mais ou menos, é a mesma coisa, né? Porque através de lá eu consegui identificar algumas entropias. E eu fui trabalhar isso. O que eu achava que tinha realmente a ver comigo, eu trabalhei. Teve um colega de curso que falou assim, nossa, mas você muda muito rápido. Eu falei, na minha idade tem que ser, não tem tempo mais para errar, não, viver no erro, não. E como é que você viu assim que você juntou as pontas na questão da sua personalidade e da personalidade do passado? Em que fato assim, você viu que começou a raciocinar, você ter essa lógica, né? Porque não é fácil você chegar você conseguir ver toda a sua vida, né? E tirar essa conclusão, por que você não conseguia atingir as suas metas, seus objetivos? Porque para chegar a uma conclusão assim não é para qualquer pessoa. Olha, é bom pensar que eu estou com 73 anos, né? Faço agora em maio 73 anos. Então, isso eu sempre trabalhei na minha vida, eu sempre fui uma pessoa assim, vamos dizer, mais madura do que a média do povo da minha idade.
E eu tenho as minhas autocobranças sem me chicotear. Sempre fui assim. Se eu identifico, eu preciso identificar, admitir que eu tenho aquilo, que alguém fala ou que eu percebo, mas será que eu tenho isso mesmo? Eu vou no se, sabe? Se tem gente que bate de frente e acabou. Eu não, eu fico assim, será que é isso mesmo? Deixa eu ver o que significa isso. Então eu vou para a pesquisa. Então, a partir do momento que eu faço essa identificação, eu procuro mudar. Toda moeda tem duas faces. Não é porque você identifica que você tem um trafar, que você tem que ficar com ele. Aí, vê o antônimo dessa moeda. Qual o lado positivo daquilo? E caminha para ele. E a autovigilância. Sem a autovigilância, você fica permissivo. Você identifica, eu tenho isso. Aí você está repetindo o erro. Você precisa fazer uma autovigilância. Cada momento que você vê que vai repetir aquela ação, aquele pensene, opa, volta atrás. Né? Tem um verbete aí, mudança de bloco pensênico. Faz a mudança de bloco pensênico. É uma das melhores coisas que tem. Se você está caindo naquele pato pensene toda a vida. Informação traz a lucidez. Agora, a vontade vai fazer você agir a cada momento. Que você se identifica reproduzindo aquele ato trafarístico que você quer largar. Né? Que você não se acomoda. Eu não me acomodo com os trafares. Eu não me acomodo. Tudo bem? Agora, Marilza, na laboratoriologia, página 4, página 7, quarta linha. Você poderia explicar a relação entre o laboratório conscienciológico da parageneticologia e o tema do verbete? Laboratório conscienciológico da parageneticologia. Da parageneticologia. Eu não encontrei aqui, mas... Está na página 7, Marilza, quarta linha. Eu acho que eu dei um exemplo aqui, agora mesmo. Quando eu fiz a minha pesquisa e percebi que muita coisa eu estava repetindo o comportamento. Então, eu tenho um pensamento particular, sabe, Dulce? Eu penso que nós agimos de forma mimética até que nós consigamos mudar aquele comportamento. A maioria das pessoas é muito mimético. Né? Aí você percebe, eu agi assim porque na outra vida eu fazia isso também. E tem coisas que você se descobre fazendo. Por exemplo, a minha impulsividade, eu tenho uma ressoma de 1.200 e pouco, que eu vi lá, a pessoa é super impulsiva. E eu trouxe isso em várias vidas, a impulsividade. Só que agora, aí eu fazia vários cursos, aí o pessoal dizia que eu era líder, aquele líder nato que tem uma mola embaixo da cadeira e ela pula o melhor movimento para fazer defesa. E não é isso, a liderança é uma coisa, a impulsividade é outra. Eu apenas era cosmoética com a minha impulsividade. Eu pulava para fazer uma assistência, para tomar uma providência qualquer. Eu nunca tive mau caratismo em relação para usar isso. Então, eu hoje consigo discernir isso, né? Todo esse processo que tem. Então, tudo que a gente faz, se não for novidade para a gente, se for uma coisa que vem com você natural, é a sua paragenética. Que você e uma coisa importante que eu penso também de relação com esse laboratório, o assunto parageneticologia também, né, Marisa? Você relatou aqui o seu momento de virada de mesa e da formação de neossinapses a partir dessa nova postura. Das mudanças, é isso. E é claro que isso está configurando uma nova paragenética. Uma nova paragenética. Está construindo. É a reciclogenia, aquilo que vai, é uma mudança tão profunda, né, que vai te mudar na sua essência e você passa a manifestar isso, né? Agora, na binomiologia, página 3, binômio carência afetiva, abastança. Você poderia explicar o binômio? Posso. Carência afetiva, abastança psicossomática, né? Isso.
eu não sou... A carência afetiva, ela tem um quê de paragenética, a maioria, né? E um pouco de masoquismo também. Eu não sou saudosista nem masoquista. E, no momento, eu sempre procurei trabalhar limpando o máximo as carências. Que pudesse aparecer, eu tentava clarear e é isso. A minha situação é essa, acabou. Se fosse para mim, ia acontecer, não é, ponto. E sempre passei para o passo seguinte. Acontece que, enquanto você alimentar qualquer tipo de carência, que seja sexual, afetiva, financeira, de bens, né? Às vezes, o financeira do dia a dia, até, você não vai conseguir, vai ser muito difícil. Se você tem carência, você não pode conseguir a questão da autobastância. Eu hoje, por exemplo, na época que eu estava em Belo Horizonte, que eu trabalhava, eu ganhava beirando 6 mil reais por mês, assim, tranquilo. Hoje em dia eu vivo com 3 mil reais. E faço a minha vida com aquilo. Se eu fosse para ser rica, milionária, eu viria. E procuro gastar meu dinheiro com discernimento, né? Eu prefiro fazer um curso, investir aqui, do que fazer uma viagem. As minhas prioridades são assim. Eu ganhei um presente da minha irmã, que ganhou um dinheirão aí, não foi em loteria não, foi negócio lá do trabalho dela, ela mandou um dinheiro para mim. O que eu fiz? Paguei consciencioterapia, vim aqui para o CIAEC, gastei o dinheiro quase todo aqui. Aí eu virei para ela e falei assim, você não vai a Paris? Você é doida para conhecer Paris? Eu falei assim, eu não, eu vou fazer meus cursos, vou fazer minha consciência, eu vou me trabalhar. É isso que eu quero. Mas é viagem. Se for para eu viajar, eu viajo. Senão, assim, eu não vou viajar tendo outras prioridades. Então, é questão de prioridade na vida. Enquanto você alimenta a carência, nada vai te satisfazer. A carência é um buraco sem fundo. Tudo que cair aí vai sumir. Então, se você não começar a dar um basta de forma racional, e tem aqui onde eu falo que é você assumir a responsabilidade do seu bem-estar, você não vai, enquanto você esperar do outro, você vai ter carência. Você deve complementar o outro, não sugar, né? Vampirizar. A maioria dos problemas de relacionamento é isso. Você acha que o outro tem que satisfazer a sua carência, e isso fica sugando, vampirizando o parceiro ou a parceira. Chega um momento que ele não aguenta, mina, né? Aí você é infeliz porque o outro não te fez feliz. E não é por aí. Você tem que bancar isso, né? Tem que bancar essa carência, racionalizar tudo. Agora, Marilza, na Sindromologia, página 3, você poderia comentar e fazer a relação da síndrome de Gabriela com o tema do verbete? Eu sabia que ia ter isso. A síndrome de Gabriela. A síndrome de Gabriela é um dito popular, né? Que diz assim, eu nasci assim, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, Gabriela. Então, ninguém é assim, ninguém nasce assim, né? E as pessoas mudam. Você nasceu, primeiro você foi um gerino na barriga da sua mãe, depois virou um feto, depois virou um bebê, né? E esse bebê ficou um menininho, ficou uma menininha, e um pré-adolescente, um pré-adulto, um adulto, um avô, um pai, um filho. E você não é assim, você está assim. A síndrome de Gabriela quer dizer isso. As pessoas, às vezes você fala, por que você não trabalha isso? Deixa para lá, eu sou assim. Ninguém é assim. A pessoa está assim. A síndrome de Gabriela é isso. E a síndrome de Gabriela, para mim, é um convite a que você não seja mais assim. Não se sinta mais assim, entre aspas. Agora, Marisa,
Tem impressão não, só lembrando aí ao nosso teletertuliano. Tem um verbete. Tem o verbete, é ele. Nosso teletertuliano tem o verbete Síndrome de Gabriela, se eu não me engano, é da professora Adriana, é. Dá uma lida nesse verbete que ele é muito interessante. É. E justamente, né, o que a Marisa estava colocando. A tendência da maioria das pessoas é ter carência afetiva. É ter carência afetiva. E ter esse posicionamento de se colocar como não ter jeito, não ter como mudar. Não querer fazer reciclagem. Tudo converge para essa síndrome. Dulce, sabe o que acontece? É mais fácil você terceirizar a sua felicidade do que você lutar pela sua felicidade. Você assumir a responsabilidade que depende de você o ritmo que você vai ter na vida. Depende de você se você quer um amparador ou um assediador com você. Eu preferi o amparador. Eu fiz as minhas reciclagens, estou aberta a quantas vierem e estou correndo atrás. Eu fiz uma nova programação para mim. Então, é isso que a pessoa tem que fazer. Ok, eu tenho carência afetiva, eu não tenho dinheiro suficiente. Mas você precisa desse dinheiro todo que você pensa, quero ter 10 milhões, 20 milhões de dólares na minha vida. Você precisa desse dinheiro todo para sobreviver no planeta Terra? Tem até um verbete aqui, o pseudo bem, né, que eu coloquei. Isso. Aquela pessoa que nada satisfaz. Se você, quando tiver 10 mil dólares, 20 mil dólares, você vai querer 30, 40, 50. Por quê? Porque você entrou num processo de um holopensene, da cobiça da moeda, do dinheiro, né? Tem aquele filme, O Lobo de Wall Street, que representa muito bem essa questão do holopensene, cada vez mais, dinheiro cada vez mais. As carências, geralmente, é um processo intraconsciencial. E tudo que é intraconsciencial, que nasce aí dentro de você, que você já trouxe dentro de você, quem vai resolver é você. Até dentro de uma terapia, o terapeuta vai te ajudar a encontrar seus mecanismos para superar isso, para resolver isso. Mas é você que vai ter que fazer isso. Não adianta. Né? Isso mesmo. E se a gente considerar como uma síntese, né, dessa síndrome, a questão da resistência da pessoa à mudança, mudar. Né? E assumir responsabilidade. Evoluir é assumir responsabilidade. Sair de um estado nosográfico é assumir responsabilidade. Sem dúvida. Agora, Marilza, a questão aqui na parafatologia, na quarta linha, você pode comentar sobre a observância da mudança nas companhias extrafísicas? Foi uma coisa muito gratificante. Essa observância das companhias extrafísicas, principalmente na TENEPS. E olha que eu sou tenepsista, eu sou veterana. Tempo, né? Eu sou tenepsista, realmente eu sou veterana em TENEPS. E houve uma mudança muito grande. E agora, tudo é o seguinte, deixa eu contar. Eu me percebo como uma psicosfera melhor. Por que eu sou com uma psicosfera melhor? Porque os meus pensenes, aquelas pulguinhas que vinham, eu comecei a trabalhar melhor. Eu estou mais solidificada mentalmente. Com isso, automaticamente, as minhas companhias extrafísicas melhoraram. Eu continuo trabalhando energia, eu continuo fazendo minha TENEPS. A minha visão ampliou, eu coloco aqui a questão de sair da monovisão para a cosmovisão. Eu já tinha o hábito de tentar ampliar tudo que eu visse para mim, que viesse para mim, eu tentava ampliar. Mas o que isso tem a ver comigo? Qual a minha interação com isso em outras vidas? A multidimensionalidade, como é que está se manifestando? Eu sempre tentei ampliar. E com essa mudança, eu percebi a mudança dos amparadores,
das questões da multidimensionalidade à minha volta. Muito bom, foi muito bom mesmo. Agora, Marilza, essa questão da mudança e tudo, você viu alguma relação disso com o processo da escrita? Ô, Dulce, posicionamento? Ô, Dulce, você conseguiu relacionar ou não necessariamente? O que aconteceu? Eu vejo isso também. As ideias ficaram mais claras para escrever. E eu descobri uma coisa muito interessante a meu respeito, que você que já revisou meu livro vai entender. Eu tinha uma forma de escrever, que ainda tenho, mas eu estou mais atenta. Que eu escrevia igual inglês, que eu fui inglesa na outra vida. Eu escrevi muito, eu escrevi igual inglês, eu invertia a ordem das palavras. Você lembra disso? Eu lembro. Eu disse, e o pior é que para mim era muito claro o que eu estava escrevendo. Aí o povo que ia olhar, não tem trocado. Eu falei assim, gente, as palavras são a mesma. E o que eu não entendia é que o povo invertia as palavras que eu tinha colocado num texto, numa frase. Eu dizia assim, mas é isso que eu estava querendo dizer, mas está tudo certo. E aí eu ficava olhando, depois eu dizia assim, eles só inverteram as palavras, que interessante. Mas estava tão claro. Para mim era claro. Olha para a genética aí, gente. Atuando em cima comigo, né? Então, eu consegui ver isso claramente. Eu falei assim, é por isso que o povo diz que eu escrevo truncado. Mas o meu raciocínio, eu escrevia daquele jeito. Agora eu fiquei atenta, então estou corrigindo, então esse verbete, por exemplo, deu menos trabalho. A Neida, nossa, teu verbete está ótimo. Então teve isso tudo, né? Essa coisa. Mas você tem que estar atento a você tem que ter tempo para você. E eu não me dava esse tempo, né? Eu não me dava esse tempo. Agora, Marilza, por falar nisso, na neossinapsologia, página 2, na primeira linha, você poderia comentar as neossinapses da neopostura discernível sem ranços serexológicos? As neossinapses... tá. Primeira linha aí da neossinapsologia. Já peguei. As neossinapses das neoposturas discernível sem ranço serexológico. É quando você se percebe, por exemplo, que você mudou a sua forma de pensar, você mudou a sua forma de agir, você está tendo lucros com essa nova postura que você está se propondo. É aquilo que eu falei ainda há pouco, você tem que se vigiar. Você decidiu mudar um comportamento, uma forma de pensar, aquilo vai insistir algum tempo. Você aí vai se posicionar. Não, eu não quero mais pensar assim, muda o bloco pensene, usa o artifício que você tiver. Aí, de repente, um dia, você se percebe a cabeça limpa, sabe? Sem aquela poluição pensênica que você já estava acostumado. E você começa a se observar, porque você já está com o hábito de se auto-observar. Aí você começa a se observar que a sua postura mudou, aquilo já faz parte de você. Nesse momento, você cria uma neossinapse, daquele novo comportamento, daquela nova forma de pensar e agir. Agora, Marilza, aqui é uma pergunta livre, assim, em relação ao verbete como um todo. Ele coloca assim, professora Marilza, na vida nos deparamos com 4 considerações sobre os aportes. Aportes desejados que aconteceram. Aportes desejados que não aconteceram. Aportes não desejados que aconteceram. E aportes não desejados que não aconteceram. Ou seja, os desejados e os não desejados que aconteceram e que não aconteceram. Que não aconteceram. Aí ele diz que ele percebe que a linha de lucidez evolutiva que delimita o querer do acontecer é muito tênue. Sim. Você pode ajudar a elucidar esse raciocínio?
Agora, antes só de você entrar, tá, Marisa? Só para clarear também o sentido, o significado de aporte aqui. Tanto nesse seu verbete quanto na enciclopédia em geral. Quando a gente fala em aporte, é recebimento. A gente já está considerando aquilo que chegou para nós na nossa vida, né? E claro que considerando que é um aporte amparado, enfim. O recebimento não necessariamente é amparo, né? Mas a gente, em geral, aqui está se referindo a isso. Ao que a gente recebeu de modo assim, na nossa existência, considerando a nossa programação existencial. Né? Essa questão do aporte é o seguinte, como ele falou aí, né? Por exemplo, eu não recebi um aporte que seria ter seguido uma carreira universitária de qualquer profissão e tal. Mas em compensação, veja só, mas eu queria, mas eu não tinha noção por que eu não tinha, aquilo tinha sido me negado, né? Agora eu fiz várias coisas. É bom você clarear esse tinha sido me negado, porque às vezes é condição de vida, é questão deixa eu só terminar. Não, peraí, não. Pra não parecer que é uma coisa. Aqui, no meu conceito, havia sido negado. É pessoal. Mas o que era ignorância. O que você diz havia sido negado? Como assim? No meu conceito. Não me deu, eu não tenho, foi negado. O que eu não tenho, me foi negado, de alguma forma. Agora, hoje eu entendo que não foi me negado. Eu não tive porque era o melhor para mim. Entendeu? O entendimento da situação, às vezes, isso vai em cima da carência. Se você fica toda a vida, não me deram isso, não me deram aquilo, não me deram isso, não me deram aquilo, isso vai aumentando a sua carência. Por isso que a carência é um processo intraconsciencial, você se vitimiza. Mas se você entende, por exemplo, aquela questão que o Eucárdio perguntou desde o início, né? Dos aportes recebidos e o que eu presumivelmente não recebi, que eu entendo, por, o não recebimento, mas essa questão de dizer que era aporte, sou eu. Se eu não tenho, é porque não tenho, então eu não tenho aquele aporte. O aporte, de uma forma geral, é uma sustentação para você passar por uma situação, para você fazer alguma coisa positiva, referente à sua PROEX, ao seu planejamento de vida. Agora, é uma coisa que eu questionava, por que eu não conseguia fazer certas coisas e para outras coisas que eu ia fazer, principalmente a nível de assistência, tudo se abria para mim. Então, eu não era uma pessoa sem aporte nenhum. Eu tive e muitos aportes. Entendeu? Eu posso dizer que, afora isso, eu tive muitos aportes. Quando eu me separei, eu tive muito aporte dos amparadores, todas as situações. Agora, eu me considero muito privilegiada numa coisa, sabe, Dulce? Todos os momentos mais críticos da minha vida, eu tive um amparo assim muito, vamos dizer, positivo e firme, presente na minha vida. Eu sentia o amparo. Dependia da minha... do meu posicionamento, das minhas decisões, o amparo estava ali para me decidir. Então, eu costumo dizer que quando as coisas começaram a acontecer na minha vida de uma forma mais séria, eu já tinha entendimento de muita coisa. Então, eu consegui passar por todos os problemas vendo os aportes que eu estava recebendo para passar por aquela situação. Eu reconhecia que eu estava recebendo aporte, identificava esses aportes. E tem pessoa que tem o aporte e não consegue ver. E você precisa estar explicando, a situação aí está crítica, você está muito doente, mas observa, hoje em dia a sua doença tem um tratamento. A medicina avançou. Há 20, 30, 50 anos atrás, você não teria possibilidade de se tratar. Você precisa ver. A evolução da ciência é um suporte para você passar por um período de uma doença ruim.
Isso você tem que ampliar, é a questão de pôr uma lupa no que é aporte. E olhar para a sua volta, ver o que tudo você vem. Uma vizinha pode ser um aporte para uma situação difícil, né? Você precisa ver. Isso. Agora, Marilza, eu só queria fazer um comentário aqui em cima do que ele comentou, do que ele colocou do querer e do acontecer, porque uma coisa é o aporte perfeito que você colocou e tal, que é a, vamos dizer assim, a linha de argumento do tema aqui do verbete, né? Essa questão da autoabastança psicossomática. Agora, a gente precisa cuidar, já que ele perguntou sobre essa questão do querer e do acontecer, a gente precisa cuidar do seguinte: às vezes, os aportes desejados que não aconteceram dentro da linha do seu raciocínio, não era para acontecer mesmo, não era, aquilo podia atrapalhar, inclusive, a sua programação existencial. Isso mesmo. Ou aquilo podia desviar você de uma linha que você teria que seguir. Exemplo, aquela pessoa que queria muito passar no vestibular para fazer desenvolver tal carreira. Às vezes a pessoa acha que ela não recebeu, que ela queria tanto fazer aquilo. No entanto, ela estava sendo amparada de não passar, porque aquilo ia desviar de alguma coisa que seria melhor para ela. Então, se a gente parar para pensar ao longo da vida, por exemplo, eu tenho experiência nítida e absoluta, assim, eu não tenho dúvida, de que eu tive algumas inserções assim, de dedos de amparo, que se eu tivesse ido para um lado que eu achava que era o melhor que eu gostaria, eu teria me desviado de coisas que eu sei que hoje são fundamentais para a minha proex. E tem aquele outro lado também, raciocínio oposto a isso, que é aquele caso de que a pessoa não tem mérito para ter tanto amparo sobre aquilo, que a gente não pode esquecer essa condição, nem tudo, a gente não está com essa bola toda de ter tudo ali de mão beijada. É aporte porque merece, está aqui, e se não tem é porque não é para ter. Pode ser o contrário, não é para ter, mas é para buscar, é para conseguir. Você tem que fazer a sua parte. Exatamente. É aquela então, questão. Por exemplo, às vezes a pessoa nasce com um problema financeiro numa família pobre, e ela não tem recursos materiais disponíveis ali dentro de uma condição que seria ideal, né? Isso não quer dizer que a pessoa não tenha que se virar, correr atrás, trabalhar e superar aquilo. Por quê? Porque pode ser que ela realmente não tivesse merecimento para nascer numa condição melhor, e aquilo ali é a situação ideal para a evolução dela. É aquilo que a Marisa já colocou, é a falta de aporte, porque ela precisa passar por aquela condição para conseguir alcançar aquilo, ou seja, ela tem que superar. Então, essa dúvida e esse cotejo entre o querer e o acontecer... uma coisa é o que você quer, outra coisa é o que você recebe de mão beijada e o que você tem que malhar para conseguir. Né? Então, isso tem que estar claro. Deixa eu falar uma coisa. Para a pessoa também não achar, não recebi, então... e entra na síndrome de Gabriela, eu tenho que morrer assim porque... Nasci assim, vou morrer assim, cresci assim. Não é bem assim. Né? Esse aporte tem que ser um fixador de proex, né? Repete aí, por favor, no microfone. Eu penso que esse aporte tem que ser um fixador de proex. Se você está recebendo algo na sua vida que de alguma maneira vai te distanciar do seu objetivo, então quem está provendo isso? É um guia cego? Quem é o provedor? Né? Exatamente. E só lembrando, na enciclopédia a gente tem vários verbetes sobre aporte. Tem o aporte existencial, que é do professor Laine Losch, que é essa abordagem mais ampla. E aí entra nessa linha do que você comentou da programação existencial. Tem o aporte autoral da professora Eliana Manfroy, que é específico sobre a questão do autorado. Tem o aporte tenepsológico da professora Cristina Nievas, que ela está falando da atuação específica dos amparadores, do amparador da TENEPS. E tem um outro tem um aporte mental somático, que é da professora Neide Lázaro,
que ela também aborda especificamente a questão dos aportes relacionados ao mental soma e às atividades correlatas, né? Eu queria colocar ainda essa questão do querer. Você tem que saber querer. A pessoa não basta querer, eu quero ter um aporte para isso, eu quero ter um aporte para aquilo. E o querer, ele já está em cima da questão da carência também. E você precisa ver se a pessoa não está escolhendo o tipo de aporte que ela quer. Porque, às vezes, você está passando por uma situação ruim, você tem pessoas, situações à sua volta, opções a fazer, mas você fica na condição da autovitimização e não consegue ver, ninguém passa por uma situação crítica sozinho, sem apoio nenhum. Você precisa ter o discernimento de olhar à sua volta e ver que, tá bom, eu tenho que passar por isso, mas o que os amparadores puseram, quais são as minhas ferramentas para passar por essa situação? Eu acho que também tem que ter um pouco de discernimento em cima desse querer, né? Vamos lá. Dentro desse raciocínio, eu passei aqui a me perguntar, então, porque eu quis várias coisas na vida e não consegui. Eu queria ser diplomata, fiz vários exames, não consegui. Eu quis ser comissário de bordo, não consegui. Eu quis ser delegado, não consegui. Eu quis ser mais alguma coisa, juiz de direito, procurador, etc. Até fiz uma crônica na época, Comerciante Falido, que eu falava de todas as minhas frustrações. Mas agora dá para entender até que talvez fossem aportes não recebidos que me ajudaram. Com certeza. Então a gente fica mais tranquilo, né? Eu sempre tive para mim também o seguinte: o que é meu vem para mim. Eu posso querer alguma coisa, mas se num determinado tempo eu não consigo aquilo, eu vou trabalhar. Se eu não consigo, aquilo não é para mim, tchau e benção. Eu não tenho a característica saudosista. Então eu também não fico lamentando. Não era para mim, pronto, e parto para outra. Sabe? Eu não fico presa a essa questão do querer. Se for, para mim é assim, tranquilo. O que for para mim, vem para mim. O que for meu, vem para mim. E pronto. Daí, quando não acontece alguma coisa que eu estou querendo, aquilo não dói. Eu entendo que não era. Também precisa ver se você não está querendo em vão, né? Gastando energia aí à toa. Tem que saber o que quiser, o que quer. Mas também, às vezes, eu acho que a gente tem que insistir. Porque eu, se fosse pensar assim, eu não estudaria direito, porque eu fiz várias vezes vestibular e insisti até que, depois de 4, 5 anos... Até o momento você passou, mas se você não tivesse passado, ia chegar um momento que você não ia mais insistir. Você não ia estar com essa idade ainda fazendo vestibular de direito. Pois é. Não é? É verdade. Então se você passou... Mas era uma segunda faculdade, eu já estava lá com meus 30 e tantos. Mas insisti porque tinha essa ideia de escrever. De ter esse aporte. Mas você conseguiu fazer tudo. Está na Conscienciologia hoje, principalmente na nossa faixa de idade, está tudo certo. Você está aí. Não é? É que acho que ter entrado e conhecido a Conscienciologia com 50 anos, né? Tivesse conseguido antes, talvez. Estamos aqui hoje, já estamos com saldo positivo, né? O outro dia falou isso para uma moça aí, uma moça nova. Você está aqui hoje, já está bom. Tem que dar muito valor à velha guarda nesse sentido, né? Pessoal que somou mais cedo e que está aqui hoje, né? Bem sério isso. É que acho que às vezes tem que fazer a diferenciação daquilo que é o contrafluxo e aquilo até onde vai a questão do desassédio. Não, isso está dificultoso porque tem que ser feito ainda um desassédio, né? Que é diferente da conclusão quando você chega, não. Realmente fiz toda a parte e realmente não é por aqui, né? Então diferenciar, né? Isso é importante, essa diferenciação.
Porque senão daí tudo... senão desiste de tudo daí também, né? Daí seria não, aí entra extremo, naquela questão da síndrome da Gabriela. Deixa e tal, eu tenho que ficar assim mesmo. E a vitimização, né? Daí então, esse discernimento aí desse limite é o mais complexo nessa história, né? Mas, enfim... procurar entender o limite do aporte, né? Isso é bem importante, é uma autopesquisa muito boa, né? Eu acho mais importante você procurar entender o aporte. Quem está numa situação crítica, gente, olha para os lados. Veja o aporte que você está tendo, você não percebe. Tem um ditado aí muito antigo que diz assim: quando uma porta se fecha, uma outra se abre. Mas você fica tão distraído olhando a que se fechou que não percebe a que se abriu. Então, olhe as portas que estão abertas para você. E na página 4, na taxologia, você pode comentar o segundo item, carência, a sensação de abandono multiexistencial. A sensação de abandono multiexistencial. Eu tenho visto pessoas, como eu falei, eu particularmente, quando as coisas começaram a ficar críticas, as coisas críticas que aconteceram na minha vida, eu tive muito amparo, eu identifiquei esse amparo. Eu tive um período que tinha uma consciênciazinha, uma voz novinha, dizia assim: calme e paciência, Marilza, calme e paciência, Marilza. Olha, aquilo foi um dos maiores aportes que eu recebi. Você precisa identificar o aporte. Aí eu me acalmava, sabe? Aquilo me dava uma calma. Um dia eu fiquei nervosa, eu falei assim: espera, quando eu dessomar e vocês ficarem aqui embaixo, eu vou ficar para vocês, calme e paciência, calme e paciência. Aí a vozinha falou assim, até lá você já evoluiu bastante, não vai querer se vingar da gente. Aí eu ri muito e eu passei a falar para mim mesmo: calma e paciência. Foram 6 anos de muita crise, né, interfamiliar, e eu comecei a falar para mim: calma e paciência, e me ajudou muito. Mas aqui a carência e a sensação de abandono multiexistencial. Várias vezes eu encontrei pessoas com a sensação de não ter amparo, anjo da guarda, de não ter nada. A sensação de abandono mesmo, de amparo, sabe? Pareciam criadultos, alguns de idade. Como elas não tinham uma filosofia de vida, não tinha... Era aquele religioso social, né? Eles não tinham a percepção da multidimensionalidade atuando no amparo à sua volta, sabe? Aí eu começava a mostrar assim: nossa, parece que eu estou sozinho no universo, eu estou sozinho no mundo, que eu não vejo ninguém para me ajudar. Olha só, você tem dinheiro, está fazendo uma terapia, né? Na época eu era terapeuta. Você está fazendo uma terapia, eu estou aqui para te ajudar, eu estou te ajudando, te orientando, você não está querendo entender, porque você quer ficar nessa posição de vitimização, né? Então, as pessoas que têm essa sensação no abandono da multidimensionalidade dos amparadores, ela precisa acalmar a mente para se sintonizar com o amparo. Sem uma calmia mental, isso não vai acontecer. E querer sair dessa posição, olhar para o lado e olhar as portas que se abrem para você. Será que nesse item caberia trocar ali, em vez de multiexistencial, por multidimensional? Porque quando eu li, eu pensei assim, a pessoa que está recorrendo, né? Pode até acrescentar, eu acho que poderia até acrescentar. Porque, veja só, se uma pessoa, como a gente já sabe, aí para trás, todo mundo já penou muito, já teve muitos abandonos.
Então, se a pessoa já teve várias vidas, que passou por momentos de abandono, de prisão, de degradação, de todas as formas, ela vai trazer essa sensação de abandono muito forte dentro dela. Isso ficou bem representado. Ela vai trazer essa sensação de abandono muito forte dentro dela. De repente, acrescentar até, qual é a sua sugestão? Multidimensional. Eu acho que fica bom também. Também, não é? Acrescentar. E na página 3 você fala ali sobre o primeiro trinômio ilusão, esperança, desilusão. As pessoas que gostam da ilusão, que vivem sonhando de braços abertos, criando 1000 possibilidades inatingíveis, né? Que não é para ela, para aquele momento da vida dela, pelo menos, ela tem assim grandes possibilidades de se iludir e depois se desiludir, seriamente, por sinal, né? Uma pessoa, quer ver, o que dá muito aí, vou cair bem na intrafisicalidade. Uma pessoa, uma moça, que acontece muito, né? A moça está namorando um rapaz, ela não bebe, não fuma. O rapaz bebe e fuma, mas ela quer casar. Aí ela cria a ilusão que ele vai deixar de fumar e beber por causa dela. Aí casa, tem filhos, ele engorda e começa a beber e a fumar mais, principalmente beber mais. Em 5, 6 anos de casada, ela está com um homem bêbado todo final de semana dentro de casa. Como é que fica? Ela quis se iludir e ele mostrou, eu sou isso. Ah, não, depois que casar muda. A gente sabe que não muda. Ela sabia também que não ia mudar, mas ela queria casar, né? Então, e assim vai pela vida fora, né? A pessoa, não, eu vou fazer isso aqui porque mais tarde eu estou lá na frente. Mas só que ela não faz nada ou usa caminhos escusos para poder subir na vida. Só que não vai adiantar nada. Ela vai criar uma ilusão e vai ter uma desilusão depois. Isso em todos os aspectos. Geralmente isso acontece muito em termos de afetividade, né? Da afetividade. Você se decepciona com o outro e se desilude. Espera demais também. Tá bom? Então a tua abastança tem bastante relação com a questão do realismo, né? A pessoa precisa começar a ver realismo, né? Apareceu na televisão ontem um casal que adotou 3 crianças com doentes, autista, paralisia cerebral, deficiente visual, junto com paralisia cerebral. Esses caras são super realistas. Eles não têm expectativa em cima desses filhos que eles adotaram. Você criar expectativa vai dar desilusão também. Você cria uma expectativa muito grande em cima de uma situação, de uma pessoa, e até mesmo da sua vida, né? Você precisa galgar a vida, você vai galgando degrau a degrau, como todo relacionamento. Aqui em Parapatologia, na página 2, na terceira linha, de cima para baixo, queria que você falasse sobre a introspecção para o acesso ao paracérebro. Queria que você exemplificasse. E depois, na última linha, na penúltima linha, sobre a parapoliticologia. Na quarta linha, né, a introspecção para acesso no paracérebro. Bom, o paracérebro é um tema que eu gosto muito. Então, eu já li bastante sobre o paracérebro, né? Já apresentei debate aqui no CAEC também. E
se você quiser saber das suas coisas mesmo, você precisa ficar quietinho num canto e querer se voltar e atingir seu paracérebro, que é onde você vai tirar os seus insights, as suas informações melhores a respeito de você mesmo. É aquela história, você precisa se dar tempo para isso. Isso não é uma coisa que você faz tendo que sair para trabalhar ou com vontade de ir ao banheiro, sabe? Você tranca... Eu volto a falar muito na introspecção de 5 horas, né? Autoreflexão. Autoreflexão de 5 horas. Você precisa se dar tempo, desliga tudo. Desliga celular, desliga tudo. Fica sozinho no canto, procura não se mexer, se voltar para a sua intraconsciencialidade com o seu questionamento maior. Por que que eu estou fazendo isso? Sabe? Por que que eu ajo assim? E uma pergunta de cada vez, que de repente vem resposta para bastante coisa. E esperar. E esse acesso, pela minha experiência, esse acesso ao paracérebro é uma conquista que você vai fazendo, né, da sua consciencialidade. Então, se uma coisa como eu digo, engancha na orelha, se eu escuto uma palavra, alguém fala alguma coisa para mim, que aquilo fica assim, eu vou me recolher para meditar, para pensar sobre aquilo, e até que eu tenha uma resposta. Pode levar dias, mas eu vou obter resposta. Se você parar para reflexionar, você já veio alguma ideia para você do seu paracérebro, coisa que você não fazia ou você não sabia, sobre algum tipo de conhecimento? Já, muitas vezes. Sabe o que eu acho mais interessante? Que vai nisso? Além da sua, né, da intrafiscalidade. Eu ia dar até esse exemplo. É você querer fechar, por exemplo, um parágrafo, na hora que você está escrevendo alguma coisa, que seja um verbete, mas você quer pôr algo ali que vá servir de gancho para as outras pessoas, você quer deixar um marco naquela escrita. Aí você fica olhando, de repente aquilo parece uma bolha de ar que sai de dentro da sua cabeça. Plum, brota a ideia, entendeu? Aí são palavras que não é o teu usual, a frase está praticamente completa, ou às vezes é só uma palavra que você precisa para fechar aquilo. Aí eu disse, não, a palavra esquisita, eu não conheço essa palavra. Aí você vai para o dicionário, vai ver todas as acepções das palavras, vai ver todo o significado, e ela encaixa direitinho naquilo que você está querendo. O Carlos já deve ter tido muito isso. Em geral, né, só lembrando, assim, os fenômenos parapsíquicos relacionados ao mental soma, à intelectualidade, passam pelo paracérebro. Vai tudo pelo paracérebro do amparador, nosso paracérebro acessado pelo cérebro físico, quando a gente ou volta de uma projeção, ou reconhecido, enfim. Ou até você na vigília física ordinária, tendo uma parapercepção ideativa, com certeza vem do paracérebro, né? Então, em geral, o paracérebro está muito ativo no parapsiquismo. Mas você precisa dar esse tempo até você acostumar com isso. A reflexão, né? A reflexão, criar esse hábito dessa introspecção. Agora, professora Marilza, parabéns pela sua autoexposição sadia e didática, que será muito parapedagógica para muitos de nós. E aí ele pergunta, seria correto e adequado dizer que no seu processo evolutivo, durante parte da sua vida, você tem atuado como guia cego e depois reciclou e continua reciclando? Acho que ele falou isso muito em cima também daquela sua fala das novas companhias, né, evolutivas, novas companhias extrafísicas. Olha, há pouco tempo eu pensei nisso, porque eu atendi muita gente durante a minha vida. Espera aí. Eu atendi muita gente
pode até ser que em determinado momento eu tenha dado algum furo com alguém, mas não foi furo intencional nem em benefício próprio. Agora, dentro da Conscienciologia hoje, tem até EPICOM, que já foi, eu já trabalhei com ele. Tem muita gente que passou por mim que hoje está dentro da Conscienciologia. Eu trabalhei de 90 até 2008 com consultório de terapia naturalista. Nesse tempo todo, eu queimei agora, beirando 3.000 fichas de pessoas que eu atendi. Foram queimadas. Né? Não me interessava mais, não vou trabalhar mais, então queimei tudo. E nesse período que eu trabalhei, eu nunca tive uma queixa a meu respeito. Nunca ninguém, olha que eu era terapeuta naturalista, explicava para todo mundo que não tinha nível superior, não era psicóloga. E todos foram amigos, não tive uma queixa, um negócio, nada. Até o CRP mandava o pessoal me fiscalizar, pagava consulta para ver se eu passava por psicólogo. Todos eles que foram acabaram virando meus clientes. Então, eu acredito que não tenha agido assim como um guia cego de maior escalão. E havia um amparo muito grande dentro do consultório. Muito grande mesmo. Agora, Marilza, você podia falar sobre esse paradoxo? Paradoxo, vida de opulência, carência emocional? Sim. Isso a gente vê muito, né? A maioria das pessoas que são compristas demais, elas ou se endividam ou têm realmente muito dinheiro. Uma vez eu viajei com um grupo de Brasília, a minha irmã mora lá, e ela pagou a viagem para mim, e nós fomos para Natal. Então o pessoal chegava e dizia assim: nossa, comprei. Chegava de noite, a gente sentava numa mesa, aí o pessoal sabia que eu era terapeuta, ficava à minha volta, né? Porque eu assim, porque eu assado. Falando das suas carências. O que eu queria mostrar com isso é o seguinte: não é porque a pessoa tem muito dinheiro, não tem nada a ver as carências pessoais, intraconscienciais, os processos emocionais, com o poder aquisitivo. E quem não tem carência não vai sair comprando até para a empregada da vizinha. Não vai fazer uma viagem, sai comprando, pode até trazer uma lembrancinha, de repente, oferecer para a pessoa, mas não especificamente. Então, no meu entender, pode ser que eu esteja errada, né? As pessoas usam muito essa riqueza, essa opulência, o poder aquisitivo, para camuflar as suas carências, porque é mais fácil ir para o shopping do que entrar numa introspecção e se olhar cara a cara, ou fazer uma terapia mesmo. Está cheio de profissionais aí, excelentes, que pode ajudar nisso. É mais fácil fazer uma viagem, né, do que encarar aí uma terapia, um trabalho, livros, cursos, em que você vai se melhorar internamente. São questão de valores das pessoas. Questão de valores, eu vejo assim. E você relatou, né, Marilza, a sua descensão cosmoética, no caso, quando você veio para cá, que você abriu mão aí. Abri mão do meu consultório. Fora os trabalhos extras que eu era chamada para fazer, né? E que me davam dinheiro extra durante o mês. E, por entanto, é isso aí. Agora, também você podia falar sobre a mania de reclamar sempre? Isso. É uma coisa... eu não era uma reclamona, mas eu tinha um senso crítico muito acirrado. Quer dizer, você olha, pode não falar, mas a crítica interna talvez seja até pior, né? A crítica pensênica. A crítica pensênica. Então, eu podia não falar, porque eu também não tenho hábito, eu não sou uma pessoa de não agrido ninguém, né, gratuitamente. Mas eu pensionizava assim. Isso aí está errado, isso aí está certo. Nossa, como é que fulano fez isso e tal.
E depois assim, dessas experiências todas, uma coisa que eu propus para mim, é aquela história, viu, de se propor a fazer as coisas, eu propus para mim não reclamar de mais nada. Foi uma proposta que eu fiz para mim. Não reclamo de nada mais hoje em dia. E a questão também das sinapses, das neossinapses. Eu olho uma coisa, está assim, porque deve ser assim, não faço juízo de valor em cima daquilo, e saio, não tem a ver comigo, e saio. Não me diz respeito, não é para mim, pronto. Sabe? Então, as pessoas, e com isso, o que acontece? Voltando à questão da pensanidade. Se você tem esse senso crítico, principalmente quando é um crítico malicioso, sem ética, né? Ele constrói aquele holopensene, ele atrai companhias extrafísicas, aí não escapa ninguém do seu crivo. Eu não era desse nível, mas, veja só, isso acontece, tem muita gente assim. Aquela pessoa, por exemplo, que é a favor do contra, né? Você fala alguma coisa, ela está sempre, não, mas também podia isso, podia aquilo. Então, a queixa é um processo de autoassédio, sim. A pessoa queixosa é uma pessoa muito assediada e assedia o outro também. E ela retroalimenta o problema. Retroalimenta, né? Esse processo, né? Atrai as companhias extrafísicas e vai piorando cada vez mais. Então, foi uma proposta que eu fiz para mim. Não me queixo de mais nada. E, realmente, não tenho queixado. Sabe? E essa proposta que você fez, essa mudança... A questão, para mim, foi questão... Teve algum episódio? Teve algum marco? Não, foi resultado dessa autobastância, da reciclagem, e deu me observar. Se você tem autobastância, se você se considera internamente plena, você não tem motivo de reclamar nada de ninguém. E você reclama, você critica o outro, coisas que você não tem nada a ver com você. E aí, quando eu fiz essa identificação, para mim foi um ponto de honra. Eu não reclamar mais, não criticar mais nada, de forma comum aí. Foi ponto de honra para mim. Você colocou aqui, né, a mania de criticar sem analisar. Sem analisar. Diz respeito a mim? Não diz. E ainda, sobre reclamação, nota que os dois últimos efeitos, né, eles vêm a calhar com essa afirmação aí, né? O efeito benéfico de viver sem ter nada a reclamar e o efeito prazeroso de se sentir satisfeito na vida, que conclui, né, desemboca no efeito reconfortante da autoabastança. Poderia ampliar isso? É isso. É isso. Bom, eu vejo que eu consegui galgar um patamar, né? Ainda tenho fissuras que eu quero sanar enquanto eu puder. Enquanto eu estiver aqui, eu vou me trabalhar, sabe? Enquanto eu estiver aqui nesse plano, eu vou procurar me trabalhar, reciclar, ver se tem alguma coisa bem esfunda. Mas essa questão aqui, o efeito de viver sem ter nada a reclamar, o efeito prazeroso de se sentir satisfeito na vida, o efeito reconfortante da autobastância. O resultado disso tudo é a autobastância, que ocasionou isso aqui. É interessante, isso eu observei em mim, foi uma vivência realmente, o momento que eu decidi não criticar, não reclamar, aquele bem-estar da autobastância aumentou, sabe? Eu fiquei melhor comigo mesmo. E você, aqui, ó, é um prazer, é uma autossatisfação quando você tem esse bem-estar com você mesmo. Você consegue identificar que aqueles ranços que você tinha não tem mais, que aquilo sumiu, sabe? O seu padrão de energia fica
homeostático, uniformizado, né? Não tem tanta discrepância energética nos seus pensamentos, seu pensamento fica mais... a ortopensinidade se instala mais à vontade, vamos dizer assim. Ela vai tomando conta do seu micro-universo consciencial. E aí conclui com o final da definologia, né, que está de acordo com o fluxo do cosmos. Está de acordo. Quando eu identifiquei que eu podia, porque eu já fiz muita coisa assim na minha vida, foi em benefício dos outros, mas foi de muita impulsividade que eu cheguei a pôr minha vida em risco. Aí, quando eu fiz essa identificação dos aportes não recebidos, quer dizer, não recebido, entendido, porque eu me achava com direito, né? Eu percebi, aí passou o filminho assim, das coisas que eu já havia feito. Coisas sérias, gente. Eu desarmei um homem no meio da rua de madrugada, saí da minha casa. Fui lá e conversei com um cara que estava apontando a arma lá. Então, fui com calma. Analisando, eu tive amparo para fazer isso, mas eu fiz. Uma mulher, já de cabelo branco, eu já estava com 50 anos, e fiz um troço desse. Então, eu já fiz muita coisa que eu coloquei minha vida em risco. Eu falei assim, gente, isso é impulsividade, isso não é liderança, teve amparo e tal. Então, certas coisas eu não quero mais para mim, eu quero ver se limpo aqui nessa vida e vou para uma outra sem essas características, porque existem várias maneiras de se fazer as coisas, né? Você quer ver? Aquela história assim, e se o Serenão estivesse aqui, como ele agiria? Eu comecei a mudar, uma vez eu fiz isso. Eu estava na casa dela, lá em Belo Horizonte, e houve uma gritaria na rua, assim, numa ruazinha que tinha lateral ao prédio, e eu levantei com aquela gritaria, era uma mulher com um filho, querendo tirar o filho da mão do guarda. O guarda viu ela dando uns tapas no menino dentro do carro, o que eu deduzi foi isso. E parou o carro, o garoto correu e segurou na mão do guarda, um menino dos 7 anos. E ela, vem como mãe. Ele, não, queria ficar com o guarda. E o meu ímpeto foi me arrumar, ir lá e ficar do lado da mulher e tirar o menino da mão do guarda. Aí quando eu ia mudar de roupa, peraí, tem que ter uma outra forma de fazer isso. Aí me veio na cabeça, e se o Serenão estivesse aqui, o que ele faria? Como faria isso? A minha energia mudou. Eu comecei a mandar energia lá para o povo que estava na rua, para a mulher, para o guarda, para o menino. Nisso chegou uma patrulhinha lá, com mais 2 guardas. Eu comecei a jogar energia, mentalizar que o menino ia entrar no carro da mãe e tal. Daqui a pouco se apazigou, diminuiu a discussão e o menino acabou, o guarda entrou no carro com ela, que ela teve que ir na delegacia fazer ocorrência, mas o menino entrou dentro do carro da mãe, que era o principal, né? Era o principal isso. Então, veja só, existem formas de você fazer as coisas sem precisar usar aquela impulsividade, né? E eu não quero deixar de fazer, eu quero aprimorar a forma de fazer. Né? Na página 4 você... Pode. Oi. Tudo bom? Eu só estava querendo saber se tudo partiu, porque o seu verbete ele é bem complexo, ele é muito bom, né? Obrigada. Então, gostei. E nesse processo todo partiu da sua autodecisão, que é o que está na página 4, na argumentologia? Autodecisão, o autodiscernimento... Autodecisão, onde é que está a autodecisão aqui? Está aqui. O autodiscernimento consciencial faz a consciência alijar de si, por definitivo, da interconsciencialidade, os mecanismos de defesa do ego dispensáveis e secundários para a autoevolução, tornando-se consciência disposta à assunção de novos valores. Você quer saber? Você comentar aí a autodecisão. Vai me comentar? É aquilo que eu acabei de falar aqui. Eu decidi não fazer crítica à toa.
das coisas, só olhar e pá, ter um apriorismo. Eu decidi isso. Depende da minha vontade, né? Qualquer trabalho que você vai fazer em prol da sua evolução vai depender da sua vontade. O seu êxito vai depender da sua vontade, do tanto que você vai investir naquilo. Qual o tempo que você tem para a sua evolução. Isso tudo foi realmente um aprendizado para mim, sabe? Eu não dava esse tempo para mim. E esse discernimento, o discernimento vem no momento que você consegue separar o joio do trigo, vamos dizer assim, ver o que é bom para você, quais são as suas metas evolutivas. A gente precisa criar essas metas para a gente. Isso é uma coisa que é muito comentado nos cursos aqui dentro da Conscienciologia, né? Você criar suas metas evolutivas e se propor aquilo. E o que faz você bloquear, você se auto-sabotar? São esses mecanismos de defesa do ego, né? Ah, não, agora não. Ah, nossa, mas vai ser tão duro chegar lá, me expor num Consciência cobaia. Ah, sabe, ficar se auto-sabotando. Então, se você precisa ser o auto-imperdoador, né? Hétero-imperdoador e o auto-imperdoador. Você precisa traçar uma meta para você, senão eu vou lá, vou fazer meu auto-enfrentamento. E quando você começa realmente a se propor, esses mecanismos de defesa, essas autossabotagens que nós criamos, né, isso tudo é criação nossa, é a nossa ilusão, né, Fernando? É a nossa ilusão, né? Esses mecanismos de defesa de ego, mas eu sou tão coitadinha. Não, imagine se eu vou lá, dar chance para o outro apontar o dedo para mim. E não é por aí, né? Esse orgulho, essa prepotência, não cabe dentro do processo da autopesquisa, né? Saiu o livro da Consciência cobaia, que tem lá listado vários trafares, vários trafores. Você tem que olhar, aquele tentar se enquadrar em alguma coisa, que alguma coisa daqueles 100 itens você tem. A gente tem, né? E encarar isso, né? Só assim você vai conseguir fazer esse alijamento intraconsciencial desse mecanismo. Ok? Obrigada. Se ter tempo ali o item 3 e 5 da taxologia. 3, decepção. Isso, e o 5, desesperança. Ah, é. Essa desesperança é boa. É outra, né? E, na verdade, o 3 é decepção. A frustração pelo ato de não ter conseguido fazer algo de relevância na vida. Você olha assim... eu já fiz alguma coisa, mas eu gostaria de ter feito mais do que eu já fiz. E eu tive que aprender a lidar com isso. Eu não vim para fazer nada de grandes relevância, porque eu tinha muita coisa para trabalhar, tinha um grupo para assistir, tinha outras coisas para fazer, né? Mas todos esses processos emocionais vêm de você ter ou não entendimento daquilo que está acontecendo com você na sua volta, né? Você precisa parar e pensar. Por que isso está acontecendo? Agora, nem por isso eu deixei de fazer o que deu para eu fazer. E eu tenho a certeza que o que era para eu fazer, eu fiz bem feito, né? Eu tento fazer o melhor que eu posso a cada dia. A questão do complexo é a maior relevância, né? E não se é algo suntuoso, né? Então, às vezes, há essa distorção, né? Que você tem que fazer de algo suntuoso. Eu não fiz... Eu gostaria de ter feito mais do que eu fiz. Mas eu tenho a consciência muito tranquila. O que eu fiz com integridade. Eu dei o melhor de mim. Sabe? Não. Espera aí. Espera aí, vamos lá. Fala no microfone, Maria. Só tem 1 minuto de tertúlia. O número 5, desesperança. A vontade de gritar, para o mundo, vou descer aqui.
Eu sei que quando ela estava muito nervosa na faculdade, ela falava muito isso. Aí eu coloquei aqui que eu acho que cabia dentro do tema do verbete, essas pessoas. Quer dizer, ela fazia assim, processo intraconsciencial dela. Mas a gente vê muita gente fazendo isso, inclusive, né? Fazendo o autocídio, né? Então, a gente vê muitas pessoas fazerem isso. E um nível de carência muito alto, né? A pessoa com nível com várias carências muito alto, e ela não consegue ver as portas que estão se abrindo, ela não consegue mudar o patamar dela pensênico, né? Ela não consegue pegar um livro de autoajuda para ler, ou não valoriza aquilo, acaba dando nisso mesmo. As pessoas em estado de desesperança mesmo, né? Que eu vejo isso. Tudo bem, então? Tudo bem. Pessoal, agradeço muito a presença e a participação de todos vocês, tertulianos, teletertulianos. Marilza, muito obrigada pelo verbete, foi bastante esclarecedor. Aguardamos aí os próximos, tá certo? Pessoal, então, muito obrigada, até o próximo encontro e vamos aos nossos anúncios tarísticos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 19 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 13 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados, o Cleverson com o 2º Encontro Internacional da Paz e o Rômulo com o Acoplamentário. Boa tarde a todos. O Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia tem a satisfação de convidá-lo a participar do 2º Encontro Internacional da Paz, de 18 a 21 de abril de 2015, no campus de pesquisa do IPC Saquarema. O evento visa estimular o intercâmbio científico de pesquisa sobre pacifismologia, oportunizando apresentações de resultados individuais e grupais. Entre eles, teremos mesas de debates, talk show, conferências, dinâmicas bioenergéticas e vídeo debate. Teremos também, numa conferência, o escritor, filósofo e advogado J. Vasconcelos, escritor do livro Democracia Pura. E acontecerá também um pré-evento entre os dias 11 e 12 de abril de 2015, em pró do Laboratório Grupal da Paz. Para mais informações, pelo telefone Foz do Iguaçu, 4521 02 14 48, ou pelo Rio, código 21 31 53 7574, ou por e-mail, agentedapaz@iipc.org. Muito obrigado. Boa tarde. Gostaria de convidar a todos, tanto tertulianos quanto teletertulianos, para participar do acoplamentário, que ocorrerá entre os dias 27 e 29 de março desse mês, com a temática Parapercepciologia. Então, é uma ótima oportunidade para desenvolver o parapsiquismo, principalmente as percepções energéticas e a clarividência facial. Os epicons dessa turma serão a Patrícia Pelarice, João Aurélio Bonassi e Cristiane Ferraro. Maiores informações sobre inscrições podem ser obtidas na recepção do CAEC ou pelo telefone DDD 45 3525 2652. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Maratona Proexológica, especialidade Proexologia, e a verbetógrafa Hermânia Jagletti. Muito obrigado e boa tarde a todos.